Pode sentar um pouquinho. Todos nós, pelo batismo, somos e nos entendemos como seguidores de Jesus. Nós somos os seus discípulos, as suas discípulas, no hoje, no aqui e agora, deste tempo, desta cidade onde vivemos. E como chegamos a essa condição de discípulos? Quando, na verdade, nós, para além de sermos apenas pessoas religiosas, quer dizer, em algum momento nós descobrimos em nossa vida um desejo muito grande de vivermos em Deus, mergulhados no seu mistério. Mas isso tantas e tantas religiões podem oferecer. Nós somos discípulos porque o nosso caminho, o caminho que nos leva à intimidade de Deus, o caminho que nos leva ao convívio com Deus, o caminho que nos faz estar em Deus, viver a nossa vida no mistério de Deus, esse caminho é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Isso é o que de fato nos faz cristãos. Cristãos somos porque a nossa comunhão com Deus passa pela pessoa de Jesus. Por isso, para nós é fundamental que nós busquemos conhecer Jesus, andar nos seus passos, viver intimamente ligados a Ele. E é claro, não há outro caminho senão o conhecer o Evangelho. Se queremos conhecer a Jesus, precisamos ouvir o seu Evangelho. É claro que estudar a palavra de Deus, ler os Evangelhos, é um caminho importante, porque nós só vamos amar aquilo que nós conhecemos. Mas a mais importante revelação que nós temos na fé a respeito de Jesus de Nazaré é que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que Ele é verdadeiramente Deus, assim como é verdadeiramente homem. Às vezes nós proclamamos a fé quando nós rezamos o credo, mas eu não sei se nós temos verdadeira consciência daquilo que nós proclamamos. No credo nós dizemos: creio em Jesus Cristo, Filho de Deus único, verdadeiramente Deus, concebido pela Virgem Maria. Esse conjunto de verdades não podem ser somente verdades que nós cremos somente na inteligência, na razão. Tem que ser verdades que nós proclamamos também e aguardamos no coração e na vida. Jesus tinha essa preocupação de que os seus discípulos o conhecessem, o aceitassem como verdadeiramente o Filho de Deus. E depois de um certo tempo de Jesus ter convivido com o povo e mais proximamente com os discípulos, ele quis avaliar, ele quis saber se de fato as pessoas entendiam quem ele era. E reunido com os discípulos, ele fez uma pergunta: o que as pessoas por aí andam dizendo a meu respeito? Os discípulos, com muita sinceridade, disseram: olha, até agora alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros arriscam dizer que o Senhor é a continuação de Jeremias.
Ou seja, ainda o povo não tinha clareza de quem ele era. Julgavam ser apenas um profeta. Jesus é um profeta. Mas aí Jesus disse assim: bom, isso é o que os outros lá fora estão dizendo. Mas vocês que convivem comigo, vocês que andam comigo, vocês que passam o dia comigo, meus discípulos, vocês que me seguem, para vocês, quem eu sou? E aí Pedro se antecipa, toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês imaginem a alegria de Jesus nesse momento, porque nesta hora Pedro, de forma resumida e sintética, disse tudo. Tu és o Filho de Deus, o esperado, o Messias que Israel aguardava. Esta era a maior revelação. E lembrem-se, não era fácil olhar para Jesus e enxergar ele como o Filho de Deus, porque os que eram contemporâneos dele, o que viam? Isso aqui não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de Maria? Não era ele que andava conosco? Não era ele que morava na nossa cidade? Olhavam para Jesus e só viam o homem de Nazaré. Não conseguiam enxergá-lo para além das aparências. Não conseguiam dizer que ele era verdadeiramente Deus. E olha que não faltaram sinais, milagres, curas, e mesmo assim havia dificuldade. Mas Pedro resumiu. E Jesus então disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então vejam, reconhecer a Jesus como Deus é um ato de fé, é um dom que a gente recebe do céu. Não é porque a gente estuda teologia, não é porque a gente estuda filosofia que a gente ganha fé. A fé é, antes de mais nada, um dom que nós recebemos do céu. Vejam que coisa linda aconteceu na vida desta santa que hoje nós estamos celebrando, Santa Edith Stein, que depois, quando entrou no Carmelo, recebeu o nome de Santa Benedita. Era uma moça judia, filha de uma família numerosa. Ela era a caçula, mas aos 12 anos de idade ela abandonou a fé judaica. Ela não viu muito sentido e ela começou a fazer um caminho buscando um sentido para a própria vida, estudando filosofia. E desde como adolescente, como jovem, se dedicou à filosofia, foi aluna de grandes filósofos alemães, e ela continuava perseguindo a verdade. Ela queria encontrar a verdade. E lá na altura dos seus 30 e poucos anos, ela que praticamente abandonou a religião e quis fazer um caminho de busca de um sentido, fazendo o curso de filosofia, se tornou professora de filosofia, até que um dia caiu nas mãos dela um livro escrito por Santa Teresa d'Ávila. E ela conta na biografia dela que quando ela terminou de ler o livro, ela fechou e disse: encontrei a verdade. E 10 anos depois ela vai entrar num convento de freiras carmelitas e praticamente vai dedicar a sua vida à oração, ao estudo, ao aprofundamento da fé. Vejam, essa mulher procurou a mais contemporânea filosofia para poder
encontrar o sentido para a vida. E onde ela foi encontrar? Numa inspiração de Deus, quando em suas mãos caiu um livro de Santa Teresa. E ela se tornou uma mulher, toda ela com o seu tempo dedicado a Deus, pela oração, pelos escritos. A vida dela é lindíssima. Quem um dia puder ir numa livraria católica e ler a vida de Santa Edith Stein, é uma preciosidade. Ela vai para um mosteiro na Europa, depois ela vai ter que se mudar porque há uma perseguição dos nazistas, dos alemães, aos judeus e aos cristãos também, até que ela é capturada, dentro do convento, levada para um campo de concentração, famoso campo de concentração de Auschwitz, e ali ela é condenada à morte e vai morrer num campo de concentração nazista. E vale muito a pena ler a vida dela. Vejam, não foi o estudo, mas foi uma revelação do céu. Claro que o estudo ajudou muito a ela a entender que ela estava ali diante de uma verdade inegável. Mas também nós todos, que buscamos a Deus de coração sincero, podemos percorrer muitos caminhos para encontrar a Deus. Porém, o caminho que nos leva verdadeiramente a Ele é Ele mesmo, feito carne entre nós, Jesus. Peçamos hoje a Santa Edith Stein que do céu interceda sobretudo por quem aqui dentro dessa igreja hoje está buscando um sentido para a vida. Que ela que fez este caminho e que descobriu de forma tão bonita, que ela também favoreça a quem está com a sua fé debilitada, a quem está com dificuldade de crer, a quem está buscando um sentido para a vida, a quem hoje aqui dentro está desesperado, sem esperança em encontrar um futuro. Que ela do céu ilumine os caminhos e os passos dessas pessoas, para que elas se encontrem com a verdade e possam de novo iluminar a própria existência, a própria vida. Santa Edith Stein, rogai por nós.